Galera, estamos de volta nessa segunda-feira com o terceiro conteúdo, terceiro tempo aqui do canal Meu Tricolor. E eu tô com um pacotão de informações para poder passar para todos vocês, portanto, não vou chamar a vinheta e já quero emendar na primeira informação desse vídeo aqui. Quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. O ano que vem vai ter o Campeonato Carioca e hoje foi definido através de uma reunião lá de toda a cúpula do Campeonato Carioca de como que vai ser o formato, tá? E eu vou te trazer aqui alguns detalhamentos que foi conversado nessa reunião de hoje lá. E eu quero soltar a primeira bomba aqui no teu peito aqui, que quando eu ouvi eu falei assim, não tô acreditando, é por isso que tá chovendo. Meus amigos, o ano que vem o Campeonato Carioca vai ter premiação no estilo Copa do Brasil. Não, você não ouviu errado e eu não tô te falando aqui uma fake news. Foi definido que depois de 6 anos, olha isso aí, o Campeonato Carioca terá premiações. Cara, que coisa legal, hein? Vamos cantar um Aleluia! Que loucura, irmão! Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre essas mudanças do Campeonato Carioca para o ano que vem, tá? E depois eu vou te falar aqui muitas outras coisas. Ficou definido nessa reunião o Grupo A e o Grupo B, tá? E eu vou te falar como é que vai funcionar esses confrontos. O Fluminense, nosso tricolor mais amado do Brasil, tá no Grupo A, do lado do Vasco, do lado do Volta Redonda, do Sampaio Corrêa, da Portuguesa e do Bangu. E o lado B tá Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Como que se dá o novo regulamento do Campeonato Carioca 2026? Os times do lado A, do Grupo A, enfrentam a galera do Grupo B, tá? Ou seja, é tipo um mata-mata. Quem é do Grupo A vai enfrentar do Grupo B. Ou seja, vão ter 6 jogos nessas primeiras, tá, datas. Vão ser 6 partidas. O Fluminense vai pegar o Flamengo, vai pegar o Botafogo, o Madureira, o Maricá, o Boa Vista e o Nova Iguaçu, ok? Então, esses são os confrontos do Fluminense. Fagner, o Fluminense não vai pegar o Vasco? Não, por quê? Porque é do mesmo grupo, ok? Então, o Grupo A enfrenta o do Grupo B e assim sucessivamente, tá? O B enfrenta o A. Como que é o novo regulamento? Os 4 primeiros de cada grupo avançam para quartas de final, ok? Quando eles avançarem, vão fazer um total de 8. Então vão ser 8 clubes juntos. Não ficou muito certo aqui o que eu vou trazer para vocês aqui, mas eu acho que deve ser esse formato aqui, tá? Os 8. Quem tiver na classificação ali melhor, entendeu? Vai pegar talvez o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, o terceiro contra o 6º e o quarto contra o 5º. Deve ser isso, tá bom? E como é que vai ser essas quartas de finais? Jogo único, mata-mata, sem vantagem. Lembra que o ano passado quem ficou em primeiro jogava pelo empate? Não tem nada disso. Então acabou as vantagens nesse Cariocão 2026, tá? Então quartas de final vai ser feito assim, jogo único, tá bom? Entre esses 8 que se classificaram. E aí vão avançar 4. Avançou os 4, esses 4 vão fazer a semifinal do Campeonato Carioca do ano que vem. Como é que vai ser o jogo? Ida e volta. Uma loucura, não dá pra entender. Por que as quartas de finais ela é jogo único e a semifinal ida e volta? Não tem muita lógica, mas enfim. Então a ideia é que se tenha os 4 grandes fazendo essa semifinal, tá bom? E a final vai ser em um jogo único, nada de ida e volta. E a final, ela é exclusivamente no Maracanã, tá bom? Serão apenas 10 datas, bem reduzido do que vem acontecendo ultimamente, até porque ano que vem é ano de Copa do Mundo e a gente vai ter um calendário muito apertado. Até porque o Carioca está previsto para iniciar dia 14 de janeiro, tá bom? São 10 datas e no dia 28, deixa eu ver aqui, 28 de janeiro, começa o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Meu amigo, imagina o Campeonato Brasileiro começando 28 de janeiro. O negócio só começava em março, abril, vai começar em janeiro.
por causa da loucura que vai ser o ano que vem do Campeonato Mundial da FIFA, tá? Da Copa do Mundo da FIFA. E aí, eu queria te trazer um detalhe aqui muito interessante. Por que o nosso Fluminense, ele tá empenhado e determinado em conseguir uma vaga na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores? Conseguir aí um G5. Porque a fase de grupos da Libertadores, ela vai iniciar a fase de grupos dia 8 de abril. Então, se o Fluminense conseguir se classificar fase de grupos direto, aí o Fluminense só vai entrar na Libertadores lá em 8 de abril. E a fase preliminar, aquela pré-Libertadores, meu irmão, é bem antes. Então, tomara que a gente não enfrente essa pré-Libertadores e consiga uma vaga direta, beleza? Então, eu queria estar te passando essas primeiras informações com diferenças, né? Campeonato Carioca tendo premiação no ano que vem. Que loucura! Tomara que o nosso Flusão seja o campeão carioca de 2026 e ganhe aí uma farpelazinha, né? Porque é sempre bom a gente ganhar uma premiação e também voltar a ser campeão estadual 2026, beleza? Bom, queria pedir a tua moral, te dei essa primeira informação aqui. Se você puder, dá essa força, deixa o teu like, se inscreva no canal, aperta o botão de hypar, tá? Arrasta pro lado e dá uma hypada no vídeo, aperta esse botão aí para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o teu comentário sobre os assuntos que eu vou te falar e também compartilhe os nossos vídeos nas tuas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem. Beleza pura? Gente, uma outra informação, uma observação aqui para todos vocês. No jogo contra o Palmeiras, aconteceu um fato que a gente não estava esperando muito não. Thiago Silva poupado. Quem vai ser a zaga? Ignácio e Freitas. Era o que todo mundo pensou, não é verdade? Como é que foi a zaga? Thiago Santos e Ignácio. E por sinal, Thiago Santos foi bem, tá? Não deixou a desejar. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei qual é a sua. E o Freitas? E o Fuentes? Quem foi titular na lateral esquerda? O Juan Freitas. Foi o titular contra o Palmeiras. E por incrível que pareça, também não comprometeu. Foi bem. E eu queria te falar uma coisa aqui que é muito interessante, tá? Um amigo fez uma apuração, o Quintela, lá do canal do Quintela. Cara, o Zubeldia, ele tá testando o Freitas para lateral esquerdo em 2026. Meu amigo, é uma loucura atrás de loucura. Freitas está sendo testado na lateral esquerda. Tanto que ele jogou na lateral esquerda contra o Palmeiras. E aí eu já quero te falar que o Fuentes tem tudo para não permanecer no Fluminense em 2026. Até saiu agora que o Atlético Paranaense, recém-promovido à Série A do ano que vem, tem interesse na contratação do Gabriel Fuentes para o ano que vem. Então o Fuentes é 99% certo de sair do Fluminense. Quem será os dois laterais esquerdos? René e Freitas? Provavelmente. Já o zagueiro Kaique Almeida, que eu trouxe para vocês no vídeo mais cedo, esse está voltando para o Fluminense e deve ser aproveitado pela comissão técnica no ano que vem. Meu amigo, e aí? Tá preparado? Juan Pablo Freitas na lateral esquerda? Ele não foi mal não, mas é aquele cabeçudo danado, né? Mas vamos ver, queria também estar te passando essa informação aí, tá bom? Gente, vamos falar aqui do São Paulo. Quinta-feira tem São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo no Maracanã às 8h30 da noite. E esse jogo ele vai carimbar a nossa classificação para Libertadores do ano que vem, tá bom? A gente vai dar um grande salto, já vamos chegar a quinto lugar, porque o Botafogo e o Bahia só jogam depois da gente, tá? Então a gente já vai dormir, se Deus quiser, na quinta-feira, na quinta colocação. E aí o São Paulo hoje teve mais uma baixa confirmada. Ferreirinha tá com edema na coxa e tá fora desse confronto. O São Paulo, que já tinha perdido o Rafael, perdeu o Sabino, Rafael goleiro, Sabino zagueiro, perde agora o seu atacante Ferreirinha e tem milhões de desfalques. Meu irmão, eu tava vendo, eu acho que em torno de 14 ou 15 desfalques do São Paulo. O Fluminense não pode bobear, não pode dar mole e tem que vencer o São Paulo na quinta-feira. Não tem outra coisa para poder falar para todos vocês. O Fluminense hoje se reapresentou no CT Carlos Castilho, treinou nessa parte da tarde e eu queria te dar uma notícia um pouco triste aqui, tá? Tomara que isso mude amanhã, né? Mas eu não vi Germancano treinando. Ah, tristeza.
a gente vai ter que enfrentar o Everaldo de novo através do Maracanã. Eu vou no Maracanã, né? E quem vai ver o jogo na televisão? Everaldo, meu Deus do céu, volta de Germancana, a torcida tá te pedindo. Volta com a coxa amarrada. Tu é melhor do que o Everaldo com a coxa amarrada. Então, tomara que amanhã a gente possa ver Germancano nos treinamentos, tá? Mas o Fluminense treinou hoje, iniciou a preparação para o jogo contra o São Paulo. Amanhã, que é terça e quarta-feira, treina os 2 dias, às 9h30 da manhã, tá bom? E aí na quinta-feira tem esse jogo decisivo contra o São Paulo, confronto direto. A gente precisa vencer para poder seguir sonhando forte com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Gente, deixa eu falar para vocês aqui agora sobre Martinelli, Matheus Martinelli, esse é o nome dele. Tá jogando muita bola, tá em ascensão, tá? Fez um grande jogo contra o Flamengo, jogou muita bola contra o Palmeiras, botou Canóbio na cara do gol contra o Flamengo, botou Nonato na cara do gol contra o Palmeiras. E aí o cara não tem mais assistência porque os cabeçudos lá da frente não tem a frieza, sabe? De empurrar a bola pra dentro do gol. Então, né? Mas o cara tá jogando demais e eu falo pra vocês de coração, na minha opinião, eu acho que merecia até uma chance na seleção brasileira, uma convocação. Não deve acontecer, uma grande pena, porque é um cara que cresceu demais no nosso Fluminense, é um camarada que rejeitou, no meio desse ano, rejeitou uma proposta da Itália para poder permanecer no Fluminense, porque acredito eu que entendeu que não era boa para sua carreira, não era boa para ele mesmo, entendeu? Então o Martinelli que vai ser papai também, então assim, cara, um cara que vem crescendo demais e que a cada dia vem deixando a gente muito tranquilo naquela segunda volância ali no meio de campo. A única coisa que a gente quer ver mais o Martinelli fazendo é gols, entendeu? Porque o cara tem potencial, contra o Flamengo deu uma isolada, mas né, ele é um camarada que tem boa finalização, sabe chutar, e eu torço para que ele possa fazer um grande jogo contra o São Paulo e quem sabe aí pintar uma oportunidade para ele na seleção brasileira. Qual é a tua opinião, cara, sobre o Matheus Martinelli? Matheus Martinelli tá jogando bem? Deixa nos teus comentários aí a tua opinião sobre ele. E, gente, eu vou encerrar nesse vídeo aqui falando sobre Fábio. O nosso paredão Fábio, que está muito perto de bater simplesmente mais um recorde vestindo a camisa do nosso tricolor e entrando para a nossa história, entrando para o museu de história do nosso Fluminense. Contra o Palmeiras, mais um jogo que ele não toma gol. Chegou ao jogo de número 104 dentro do Fluminense, né? Mais de 250 jogos com a nossa camisa, 104 jogos sem sofrer gols. Ele é o 6º na classificação geral. Quem está em 5º? Ricardo Pinto, tem 105 gols. Ou seja, tem mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Se o Fábio não tomar gol contra o São Paulo e não tomar gol contra o Grêmio, o Fábio já passa o Ricardo Pinto, assumindo a 5ª colocação de goleiros históricos menos vazado, né? Sem tomar gol, na verdade, com a camisa do Fluminense. Então, cara, um grande recorde. E depois que ele conseguir bater o Ricardo Pinto, ele vai atrás na caça do Diego Cavalieri, que é o 4º goleiro com menos jogos que tomou gol, né? 110 jogos. O primeiro, o Fábio, com todo respeito, não vai passar, que é o nosso grande Castilho, né, histórico, tem mais de 230 jogos que ele não tomou gol, então Fábio não vai passar, vai se aposentar antes, eu acredito, né, a não ser que Fábio jogue até os 73 anos de idade. Acho que não vai jogar até os 73 anos de idade, não. Claro que eu tô brincando aqui, né, mas Fábio, cara histórico, tá cada vez mais fazendo história no nosso tricolor, beleza? Galera, é isso, queria passar para vocês mais esse vídeo. Nessa noite de segunda-feira, trabalhamos bastante. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado das notícias desse dia nosso aqui do canal Meu Tricolor. Beijo no coração, tamo junto e amanhã a gente tá de volta. Deus abençoe, bom descanso. Valeu, galera.